Vou ver aqui se ele já colocou. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Josué Coimbra. Estamos começando mais uma semana o nosso programa semanal. Hoje eu tenho uma presença muito especial, uma pessoa muito carinhosa, muito bacana, muito receptiva, e quero apresentá-lo a vocês. Ele é o Moré Gav Grimberg. Moré, por favor, se apresente ao nosso grande público. Boa tarde, querido Josué. É uma honra, uma satisfação poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vivencia dentro da comunidade, fora dela também, com você e com todo o teu público. Meu nome civil, digamos assim, é Gabriel Ramírez Carvalho Mesneck Grimberg, mas a comunidade, de forma geral, me conhece como Moregav Grimberg. Então, se porventura alguém for querer conhecer melhor as minhas atividades, meu trabalho, esse seria a forma como vocês me encontrariam de uma maneira mais fácil, mais simples. Mas, como eu disse, é uma honra, uma satisfação, e estou aqui à disposição para que a gente possa bater esse papo, ter esses diálogos que são tão essenciais no mundo de tantos monólogos. Exato. Eu também fico muito feliz em estar com vocês aqui, em estar com você aqui, na verdade, representando toda uma comunidade. É um momento de muita satisfação para mim. A gente já conversou agora há pouco, passei um pouco da minha vivência com vocês. E estando aqui hoje é uma alegria enorme. Espero que a gente consiga ter muito mais oportunidades de estar conversando e estar levando a cultura de vocês para as demais pessoas e desmistificando muita coisa. Que bom, fico feliz. Tá joia. Vamos começar. Me tira uma dúvida. Qual que é o significado da palavra rabino e moré e quais as diferenças entre esses dois títulos? Sem dúvida. O significado da palavra rabino, e aí a gente precisa, da mesma maneira, Josué, que um carpinteiro, da mesma maneira que um escultor, ele utiliza argila, ou ele utiliza a madeira para poder dar origem à sua obra, certo? Os sábios da Torá, que são os rabinos, digamos assim, não são todos que receberam esse título, teve alguns que sim, outros que não, mas a maioria, obviamente, eles acabavam, obviamente, usando o que a gente chama de Aleph Beit, ou seja, o alfabeto hebraico. Seria a matéria-prima, as tábuas, a argamassa, né, os pregos que a gente utiliza para poder dar origem, para poder construir todas as nossas, todos os nossos estudos e todas as explicações. Então, para que o público possa conhecer, o termo rabino, ele não é um termo que retrata literalmente a expressão original. Em hebraico a gente fala Rav. Rav, ou então a gente também tem um outro título, ou não um outro título, mas uma outra maneira de falar e de representar o conceito rabino, que é rabi, que também significa o meu rabino, meu mestre. Ele é mais usado quando você tem uma ligação, uma proximidade muito grande com aquele professor, digamos assim, com aquele orientador. Mas o termo rabino é um termo muito antigo, muito profundo. Ele surge mais precisamente aí em torno de um pouco mais de 2.000 anos atrás. Isso aí foi um movimento que foi surgindo a partir de um grupo de sábios que foram responsáveis pela preservação do que a gente chama na Torá, do que a gente chama na tradição do povo de Israel, na tradição da Bíblia hebraica do povo de Israel, que a gente também fala em hebraico Torá Sheber Peh, que significa a Torá a Torá Shebikitvá, que é a Torá que foi escrita, aquela que foi outorgada a Moisés, que foi depois, de geração em geração, sendo compartilhada pelo povo de Israel e pelos sábios, mas junto com a Torá Sheber Peh, junto com a Torá Shebikitvá, junto com a Torá escrita, também foi entregue, segundo a tradição rabínica, a Torá Sheber Peh, que significa a tradição oral. Então, quem são os rabinos? Os rabinos são os sábios judeus, na sua maioria os homens, que foram de geração em geração compartilhando e transmitindo toda a explicação daquilo que foi dado por Moisés na Bíblia hebraica escrita, principalmente no Pentateuco, os 5 primeiros livros, de acordo com o tempo, né, de acordo com as gerações.
o próprio termo rabino, ele pode ser traduzido de várias formas. Por exemplo, Rav, em hebraico, que seria a sua versão original, também tem, além de seus vários significados, o conceito de pai, porque Av, em hebraico, significa pai. Então, o rabino também pode ser aquela pessoa que é como um pai para o outro, ou seja, tem uma obrigação, um dever de trazer uma orientação, de trazer uma explicação. Mas, mais do que isso, rabino, traduzindo de forma ipsis literi, Rav, em hebraico, significa a quem eu me reverencio. Seria uma autoridade a qual eu me reverencio pelo conhecimento que aquela pessoa atingiu e chegou, muito especificamente até com relação a Allahá, que a gente fala, que é as condutas de vida e de ética que orientam, né, o judeu em sua vida, seja religiosa ou seja em sua vida cotidiana. Já o termo moré, ele pode ser traduzido como mestre, como professor também. Um rabino geralmente também é moré, mas o termo moré vem da raiz em hebraico de algumas palavras. Uma delas é a própria palavra Torá, que seria as escrituras mais importantes para nós, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. A palavra Torá, dentro dela, tem uma raiz, a gente fala em hebraico shoresh, tem uma raiz de 2 letras, que é a letra Vav e a letra Reish. É importante a gente falar isso para as pessoas ouvirem um pouco do hebraico. Isso não é uma maneira da gente, digamos assim, querer confundir as pessoas, mas para que elas possam conhecer um pouco da língua, a gente fala da Lashon HaKodesh, da língua sagrada. E essas 2 letras que formam parte da palavra Torá, formam a palavra luz em hebraico, que é or, que também está na palavra, por exemplo, menorá. Hoje muita gente conhece a palavra menorá. Menorá é aquele candelabro de 7 braços, que é símbolo de Jerusalém, que é símbolo do templo sagrado, né, que é usado, de diversas formas e maneiras hoje em dia. E esse candelabro tem uma função, que é de transmitir a luz, e a luz no judaísmo, no caso nossa tradição, remete ao conhecimento, remete ao entendimento, remete à compreensão. Então, uma outra raiz da palavra moré é a palavra expor, revelar, uma raiz, é uma expressão moré que está vinculada com vários conceitos que são importantes para que a gente possa ter uma compreensão mais ampla daquilo que foi revelado. Porém, o moré, ele não tem a autoridade, digamos assim, legal, a autoridade religiosa, para fazer uma modificação na lei. Então, entre os dois, entre moré e rabino, qual seria a diferença mais clara, mais evidente? Seria essa, que o moré ele apresenta aquilo que é estabelecido pelos rabinos. Né? Mas, geralmente, um rabino também pode ser um moré. Ah, legal. E me fala uma coisa, dentro dessa conversa legal que a gente está tendo, quem é sábio, quem é próspero, quem é corajoso e quem é honrado? Bom, quem é sábio? Isso é uma lição que a gente tem, inclusive, de um moré que foi eternizado pelos rabinos na página de um tratado muito especial da nossa tradição oral, que se chama o Tratado de Pirkei Avot, que é traduzindo para o português, seria a ética pais, os conceitos mais importantes, digamos assim, da nossa literatura básica, né? E em Pirkei Avot, o sábio chamado Ben Zomá, Shimon Ben Zomá, ele não tinha o título de rabino, mas, como eu disse, os rabinos, os próprios sábios, o elegeram, e uma das lições que ele dava como resposta dessas suas perguntas é a seguinte: quem é sábio? Aquele que aprende com todos. Legal. Quem é corajoso? Aquele que consegue dominar os seus próprios instintos, seus próprios desejos. Ao invés, aí é uma palavra do rei Salomão que ele extrai para explicar essa lição, ao invés daquele guerreiro que conquista toda uma cidade. Entendi. Certo? Quem é próspero? Aí a resposta que ele dá é justamente aquele que é feliz com o que tem. Porque se a gente não tiver apreciação
naquilo que a gente já recebeu, dificilmente o universo vai dar mais para a gente. Então, um dos segredos da prosperidade, do ponto de vista judaico, é a apreciação, é o sentimento de gratidão, de ser já contente, de ser feliz com aquilo que você já tem. É como numa educação, por exemplo. Um pai consciente, ele não vai dar para um filho mais se um filho ou uma filha não reconhecer aquele bem que ele já deu, aquele brinquedo que ele já deu, aquilo que ele já proporcionou para o filho. Mas se o filho reconhece, se o filho tem essa consciência, então o pai continua compartilhando mais com o filho. A gente, às vezes, como pais, não necessariamente consegue educar os filhos da melhor maneira possível, mas, sem dúvida, Hashem, o Eterno, ele vai fazer aquilo da melhor maneira possível, porque a gente fala que a gente realmente só recebe aquilo que, verdadeiramente falando, a gente merece. Né? Então, seria esse o sentido. E quem é honrado, ele termina respondendo aquele que honra as pessoas. Se você quer ser honrado, se você quer ser reconhecido, você precisa ter humildade para reconhecer também o outro. Legal. E eu achei que é uma lição interessante, né? Porque nós, normalmente, quem não pratica o judaísmo, não conhece a cultura, a gente tem aquela visão de prosperidade que é o círculo eterno do dinheiro, né? Tudo dando certo, tudo avançando. E a gente nunca lembra que parte da prosperidade é ser grato pelo que eu já consegui. A impressão que dá é: eu tenho um carro hoje, então eu preciso trocar de carro, eu preciso ter 2, eu preciso ter mais um amanhã, eu preciso estar crescendo constantemente. Nunca passa pela cabeça: olha, eu preciso ser grato pelo que eu já tenho, porque talvez através da gratidão eu vou conseguir ampliar a minha tenda. Faz sentido o que eu estou falando? Exatamente, todo o sentido do mundo. Uma das coisas que a gente considera muito importante no processo de crescimento espiritual, intelectual e também material, porque a prosperidade no judaísmo ela não está vinculada unicamente ao valor financeiro, digamos assim, daquilo que a gente ganha em dinheiro. A prosperidade tem que estar ligado em todas as áreas da vida. Eu tenho que ter prosperidade no meu relacionamento, eu tenho que ter prosperidade no meu casamento, eu tenho que ter prosperidade nos meus estudos. Então a prosperidade é algo que precisa entrar em todas as áreas da vida. Em hebraico a gente tem uma palavra muito interessante que traduz um pouco desse conceito, que seria sustento. Sustento. Beatzlachá, né? Que a gente possa ter felicidade e que a gente possa ter sustento e sucesso para conseguir tudo na nossa vida. E uma das coisas mais essenciais e importantes disso é uma coisa que a gente fala em hebraico chamado kavaná. Significa intenção. Mais do que intenção, a intencionalidade. Qual é a intencionalidade por trás do meu trabalho? Qual é a intencionalidade por trás do meu relacionamento? Qual a minha intencionalidade por trás da minha amizade? É isso que vai definir se ela vai ser uma amizade próspera, se ela vai ser um negócio próspero, se ela vai ser um relacionamento próspero. Então a intenção por trás da ação é a semente que vai definir se aquela árvore vai ou não frutificar e vai dar bons frutos. Isso é algo muito essencial, importante na nossa tradição. Nossa, Moré, eu estou pensando aqui enquanto você está falando, porque assim, são coisas que a gente não ouve falar no dia a dia, né? E tá fazendo um monte de sentido isso que você está falando. Deixa eu te falar uma coisa, mudando um pouco de assunto. Entre os anos 40 e 70, Israel e o Irã mantinham uma certa paz, né? Era uma relação pacífica. O que levou essa mudança depois dos anos 70 e, infelizmente, para o que aconteceu e o que a gente tem visto hoje no noticiário? Josué, esse assunto é um assunto que eu particularmente, só para você ter ideia, na minha formação acadêmica, né, eu me formei em estudos e educação judaica, com orientação específica em literatura rabínica, e sou seminarista no rabinato. Daqui a algum tempo, Bezrat Hashem, se Deus quiser, eu me receba a minha própria ordenação. Mas assim, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso estudo comunitário, esse assunto é um assunto que leva muitos e muitos meses, digamos assim, para a gente poder ter um entendimento, um panorama melhor, porque é um ponto muito sensível, muito delicado. Todo o Oriente Médio, ele flutua muito.
De repente entra uma dinastia ou sai uma outra dinastia e praticamente toda a filosofia, toda a intenção daquele país, daquele governo acaba modificando. Então, durante muitas gerações, isso aconteceu no Oriente Médio. Hoje as coisas estão um pouco mais tranquilas, digamos assim, de uma forma geral, apesar do que nós estamos vivenciando entre Estado de Israel e o combate ao terrorismo do Hamas, mas o Irã, de fato, é um universo, vamos dizer assim, entre aspas, à parte, tá? Eu vou tentar fazer uma sinopse para que as pessoas possam conseguir entender de uma forma mínima, de uma forma básica, o que levou e o que leva, na verdade, o Irã a praticar esse financiamento ao terrorismo mundial. Vocês devem estar vendo que o Irã ajuda o Hezbollah, o Irã ajuda o Hamas, o Irã ajuda o Houthis, que tem um outro grupo que existe também. Tem vários tipos de grupos terroristas. E por que o Irã financia todos esses grupos? Existem duas respostas. Uma delas pode ser até de religiosa e uma outra mais política, digamos assim. Dos pontos políticos, e aí eu convido quem quiser conhecer o Mossab Yosef, que é um dos filhos, na verdade é o filho fundador do Hamas, o que foi o líder supremo do Hamas no passado. O pai dele foi sheik, ele inclusive é chamado de o Príncipe Verde. Foi um jovem que tentou inclusive fazer alguns ataques terroristas ao Estado de Israel, depois jovem foi conseguido foi interceptado pela inteligência israelense, ficou preso 27 meses em Israel, mais ou menos, e lá ele viu que, na verdade, a comunidade judaica não era nada daquilo que o Hamas falava, que o pai dele falava, que a ideologia do Hamas pregava. E aí ele passou, então, a ajudar a inteligência israelense, trabalhando para o exército de Israel, trabalhando para o Shin Bet, trabalhando para o Mossad, enfim, trabalhando para várias agências de inteligência em combate ao terrorismo. Inclusive, essa guerra agora, sem dúvida que tem sido muito... O controle do território e o ganho do território tem sido, em parte, por uma contribuição desse jovem, que inclusive dá palestras até hoje. Eu, particularmente, fui na palestra dele lá na Hebraica, onde você me comentou antes da nossa live, que esteve há um tempo atrás. Mas, assim, o Irã, para que a gente possa entender, ele... Antigamente, há muitos anos atrás, ele era o centro, a capital do Império Persa. Inclusive, nós estamos num mês hebraico chamado mês de Adar. Esse é um mês em que a gente comemora uma festa que muita gente acha que é o carnaval judaico, mas não é o carnaval judaico, é uma festa que a gente comemora com fantasias. Por quê? Porque a gente, nessa festa, acaba escondendo a nossa verdadeira origem religiosa, que foi o que aconteceu com a rainha Esther. No livro de Esther, a gente fala em hebraico Megilat Esther, o rolo, a história que conta a vida da rainha Esther, que acabou algo muito similar ao que aconteceu no Holocausto com Hitler, tá? Mas há mais de 2000 anos atrás, que ela conseguiu por ser esposa do rei Artaxerxes II, se eu não me engano, seria, a gente fala em hebraico, o rei Assuero. Ela conseguiu intervir que todo o povo judeu fosse dizimado e morto por uma figura muito similar a Hitler, só que há milhares de anos atrás. E o que aconteceu? Virou como se fosse uma promessa daquela geração, daquelas pessoas, em aniquilar o povo judeu, independente do que a rainha Esther tinha feito. Então, de geração em geração, existia certos movimentos naquela região que tentavam, de alguma maneira, matar e aniquilar o povo judeu. O Irã é justamente o país que se relaciona com a Pérsia, né? Então, o reino do rei Ahasverosh ia da Pérsia até a Média. E é uma extensão praticamente de todo o mundo antigo conhecido. Quando as coisas foram mudando, etc., esse cenário também mudou. Porém, a gente fala num termo judaico, a energia que foi plantada, aquela semente que foi plantada, como na época do Holocausto, o que a gente chama hoje de neonazismo. Na realidade, é de alguma forma uma tentativa de florescimento, a gente fala em hebraico, que Deus nos livre, do pensamento nazista de Hitler e daqueles que compactuavam com ele. Então isso também aconteceu há milhares de anos atrás. E hoje em dia a gente vê que esse tipo de pensamento ainda continua sendo alimentado. Tá? E o único motivo que levou, na época, o personagem chamado Haman
a matar a rainha Esther, a matar o tio dela, chamado Mordecai, e todo o povo judeu que vivia sob o domínio do rei Ahasverosh, foi justamente porque o Mordecai não se curvava como ele se curvava a Deus para esse personagem chamado Haman. E ele acabou criando um ódio, uma inveja, uma raiva muito grande, e ele acabou então tentando aniquilar, porque ele era a pessoa de maior confiança que o rei Assuero tinha. Então, essa energia ficou plantada, ficou semeada de alguma maneira naquela região. E por isso a gente acredita, de um ponto de vista religioso, que isso ainda aconteça até os dias de hoje. Porém, existe um outro tipo de posicionamento, que seria o posicionamento político, né? Que a gente poderia entender que, na verdade, a intenção principal do Irã é de conquistar aquele território todo. Ele não está preocupado, a gente sabe disso, com o povo palestino, ele não está preocupado com o povo judeu, com o povo cristão, com os muçulmanos que vivem naquela região, no Estado de Israel. O Irã não está preocupado em absolutamente nada disso. Ele simplesmente quer conquistar aquele território para que ele possa ter acesso posterior, principalmente ao Mediterrâneo e à própria Europa. Então, a vitória do Estado de Israel sobre o terrorismo do Hamas é, na realidade, uma maneira da gente conseguir devolver à humanidade, que não necessariamente tem consciência disso, a esperança da perpetualidade do planeta. Porque aquilo que o Irã tenta fazer por intermédio dos seus grupos terroristas, porque ele não pode, ele particularmente, aparecer como sendo o anfitrião dessa festa, desse banquete, mas que, no fundo, o desejo principal dele é conquistar não só o Mediterrâneo e também o Ocidente, mas, se possível, grande parte do Oriente Médio. Por isso, né, que a gente vê países como a Arábia Saudita, o próprio Egito e outros, que são relativamente muito poderosos, mantendo, de alguma forma, uma diplomacia e um diálogo com o Estado de Israel. Né? Então, a gente vê, porque se fosse pela vontade do Irã, sem dúvida nenhuma que a gente teria hoje um cenário muito diferente. Agora, como aconteceu aquela mudança entre o governo anterior do Irã e o governo atual, e etc., são muitos fatores, mas o Irã era uma das regiões no Oriente Médio mais desenvolvidas, né? Ainda é pela quantidade de dinheiro que tem, mas falando de um ponto de vista intelectual da sociedade, infelizmente hoje as mulheres perderam muitos direitos. Antigamente as mulheres tinham direito de dirigir, de trabalhar, de ter o seu próprio comércio, tinham direito de fazer muitas coisas. Era um dos países que tinham e que detinham dos maiores direitos em relação a isso, e hoje, se não for um dos que tem o menor direito em relação a esse assunto vinculado às mulheres e outros exemplos, se não for um dos menores, é o menor. Assim, é impressionante o que aconteceu, infelizmente, com o Irã. Ir até o Irã não é tão simples. É algo bem, bem complicado, diferente de você ir para o Egito, diferente de você ir para a Arábia Saudita, diferente de você ir para o Líbano, né, e etc, etc, etc. Então, o Irã, infelizmente, é um solo bem instável ali no Oriente Médio, e o mundo precisa tomar muito cuidado com isso. Entendi. E me fala uma coisa, e como a comunidade judaica tem percebido esse aumento, né, da hostilidade em relação a Israel? A primeira coisa é que, por muitos anos, né, sei lá, pelo menos a gente fala aí 75 anos, praticamente desde a fundação do Estado de Israel, o número de judeus sionistas, né, os judeus que acreditam na existência do Estado de Israel, que apoiam a existência do Estado de Israel, era um número muito menor do que é hoje em dia. Então, a comunidade geralmente ortodoxa, a comunidade sefaradi, na sua grande maioria, não era tão adepto assim ao movimento sionista. Por quê? Porque com o movimento sionista surgiram movimentos dentro do território israelense que não tinham um viés religioso. Às vezes era anti-religioso. Isso acabou criando um clash, um choque entre algumas comunidades. Mas com o tempo, as próprias comunidades sefaradias, as próprias comunidades ortodoxas, conservadoras, etc., elas viram que, no fundo, na realidade, aquilo tudo era uma maneira de expressão do judaísmo. O judaísmo, se você pergunta para um judeu o que é o judaísmo, não existe uma resposta.
haverá tantas respostas quanto os judeus, porque para cada pessoa existe uma resposta diferente. Tem gente que eu já perguntei em entrevistas, o que é o judaísmo para você? A pessoa me responde, para mim o judaísmo é pensar. Tem outra pessoa que responde, para mim o judaísmo é criatividade. Como que os judeus conseguiram se manter até os dias de hoje? Por conta da criatividade. Existiam pessoas no Holocausto que estavam ali sendo massacradas, perseguidas, etc., que só conseguiram sobreviver ao Holocausto porque construíram dentro do seu próprio mundo a sua própria loja, aquela que aquela pessoa tinha na Alemanha, em algum outro local do leste europeu, porém ali dentro de um campo de concentração. Então a pessoa abria, fechava a loja, dava para o cliente. Então assim, a criatividade, esse fato de conseguir pensar foi o que de alguma forma manteve e preservou a comunidade. Claro, o conceito do monoteísmo, né, a crença, a certeza absoluta num único princípio criador, e também na certeza absoluta que toda a humanidade é uma só, porque um dos pontos mais interessantes da visão judaica é de que não só a gente acredita no monoteísmo como princípio de nossa existência, mas que a humanidade também é parte de um único corpo. Até a gente pode entender a palavra humanidade como um só. Então, todos viemos dessa mesma origem, dessa mesma fonte. E que a humanidade, os povos, as línguas, as religiões, são uma forma da expressão da divindade. Só pode existir, na visão judaica, a unidade ou a unicidade na diversidade. Se não existir a diversidade, não tem como existir a unidade. Entendi. E me fala uma coisa, e na sua opinião, quais seriam as possíveis saídas para essa questão palestina? Existe alguma solução que a gente pode pensar? Ou como você vê isso? Olha, a gente aqui do outro lado da mesa, do outro lado do mundo, pode de alguma forma compartilhar, sei lá, infinitos pensamentos, opiniões e etc. O que se tem falado da liderança, o que se tem falado de fato, né, é que a única maneira que existe de conseguir resolver esse problema, porque a causa palestina, ela é muito importante também. Agora, o problema de a gente estar tendo hoje esse conflito não é por uma escolha do Estado de Israel e muito menos por uma escolha do povo judeu. Tá? A gente entrou nessa guerra porque nós somos obrigados a entrar nessa guerra. E o fato da gente estar hoje vivenciando essa situação, e na realidade não somente hoje, mas há muitos anos, a gente pode falar aí há pelo menos 75 anos, né? É por um motivo muito claro e muito simples, que foi um grande erro. Quando o Estado de Israel, muita gente fala, o Estado de Israel não existia, o território israelense ele não existia. Isso, na realidade, não condiz com os fatos históricos. No judaísmo, na tradição judaica, a gente tem um costume de comprimir palavras. Comprimir palavras. Então, na moeda cunhada pelo mandato britânico, que era quem administrava aquele território entre Gaza, Israel e até um pouco de outros territórios ali em volta, ele possuía, tem isso, é prova histórica, no próprio cunho da moeda, as palavras Eretz Israel, que significa terra de Israel. Só que a gente sempre utiliza, como uma palavra muito grande, a gente comprime, colocando Aleph e Yud, que são as letras que começam a palavra Eretz, que é terra, e Israel. Então isso está na moeda. Todo mundo era ciente disso. A gente sabe disso há milhares de anos. Os historiadores e o governo britânico também. Foram eles que cunharam aquela moeda. Junto, na mesma moeda, estava escrito também Palestina. Aquele território era um território que, sim, viviam tanto palestinos quanto judeus. Porém, não estava escrito com letras de uma forma mais evidente o termo Eretz Israel. Por isso que muitos árabes achavam que, na verdade, só era ou só existia uma moeda de cunho e de uso do governo palestino. Não existia um governo palestino eleito, um passaporte palestino, não existia. Tudo que existia era por uma questão de impressão, administração do governo britânico, que acabou assumindo a responsabilidade depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, do governo turco-otomano.
que acabou transmitindo aquele poder daquele território para o mandato britânico. Então, chegou um determinado momento que eles viram, depois de tudo que aconteceu no Holocausto, eles viram a necessidade de devolver para o povo judeu aquela região. O povo judeu disse, olha, a gente aceita, a gente quer, a gente realmente deseja isso há muito tempo. O judaísmo não pode existir sem o sionismo. A gente reza 3 vezes por dia virado para Jerusalém. Enquanto que, com todo o respeito, os árabes rezam 5 vezes por dia virado para uma direção oposta a Jerusalém, que é para Meca. Porque é a cultura, é a tradição, e a gente precisa respeitar isso. É a forma como eles se conectam. Porém, os judeus vivem, literalmente, a gente reza em todas as nossas bênçãos e orações virado para Jerusalém. A gente menciona a restauração do Templo de Jerusalém 3 vezes por dia nas nossas orações. Tem uma história de Napoleão Bonaparte, engraçado, não querendo tomar muito tempo, o Josué, que uma vez a gente tem uma data no calendário judaico que se chama dia 9 de Av, que é o dia que a gente relembra a destruição tanto do primeiro templo do rei Salomão, quanto do segundo templo de Jerusalém, que foram construídos nos mesmos locais, lá em Jerusalém, em cima do Monte Moriá, onde existe hoje a mesquita de Al-Aqsa, que é aquele domo da rocha, aquela mesquita, aquele domo de ouro bonita que tem lá. Sim. Segundo lugar mais sagrado, se eu não me engano, para o islamismo no mundo. Ali houve uma ascensão, segundo a tradição islâmica do profeta Muhammad, etc. E a gente tem nessa história uma passagem muito linda, né? Então, Napoleão ele passa na frente de uma sinagoga e ele escuta os judeus rezando e se lamentando pela destruição do templo, porque esse dia é um dia realmente que a gente faz uma leitura do livro de Lamentações, de Eira, falando de tudo que aconteceu e etc. E aí Napoleão falou, o que esses judeus estão fazendo e falando e rezando? E aí um dos seus generais que entendia um pouco da língua falou, eles estão lamentando pela destruição do primeiro e segundo templo. Aí a resposta que Napoleão deu é a seguinte, olha, se eles se lembram até hoje da perda pelo primeiro e segundo templo, eles com certeza um dia vão ter o mérito de recuperar aquela região. A gente hoje, de alguma maneira, não tem essa ambição, digamos assim, de reconstruir o templo, não é essa nossa... A gente acredita muito no nosso templo maior, que seria o próprio universo. Mas Jerusalém realmente é um local, é uma posição geográfica que para nós é muito importante. E o território é um local que garante a nossa segurança, a nossa estabilidade, assim como para o brasileiro o Brasil, assim como para o alemão a Alemanha. Ninguém questionou o povo alemão, depois que o Holocausto terminou, do direito dele sobre o território alemão. Ninguém foi falar que o alemão não tinha direito mais sobre o território alemão, mesmo colocando a esperança do planeta inteiro em xeque. Porque se o Churchill, né, se a Inglaterra, né, a França, os Estados Unidos, etc., não tivessem, os países aliados, entrado para ajudar a combater o que o Hitler estava fazendo, provavelmente o cenário mundial hoje seria completamente outro. O Reich alemão dominaria o mundo todo. Né? Então, é uma coisa que a gente deveria, e as pessoas deveriam parar e pensar. Como seria o planeta se o mundo inteiro tivesse sido hoje dominado pela Alemanha nazista? Né? Então, a Alemanha, ela quando o Hitler, ele na verdade destruiu a esperança das pessoas, não somente do povo judeu, mas ele colocou em risco a esperança da humanidade, da preservação e existência da humanidade. Sim, entendi. E assim, mudando um pouquinho, quais são os valores do judaísmo? Olha, os valores e os princípios do judaísmo, eles estão vinculados, eles estão ligados, e aí a gente volta de novo naquele conceito de expor, né, de revelar um pouco os segredos por trás da nossa tradição, mas eles estão inicialmente transcritos na Torá, ou seja, nas lições que o profeta Moisés, que também é chamado de Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso rabino, a gente se direciona a ele como Rabbeinu Vemoreinu, ou seja, rabino e mestre e professor, né? Moré também significa mestre, professor. E
Posterior a isso, houve, obviamente, a contribuição de muitos outros sábios, de muitos outros profetas, etc, etc, etc. A gente tem, na tradição, um costume, um hábito e um preceito até da oração, da tefilá, da reza. E uma das nossas rezas transmite esse conceito do valor, ou de como a gente faz para conhecer os valores judaicos. Tem uma prece que a gente realiza nas orações da manhã que se chama Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chaim Teva Arer. A alma de todo ser vivente bendirá ao teu nome. É uma prece de mais de 2000 anos. E essa prece, quando a gente pega a primeira letra de cada uma dessas 3 palavras, Nishmat Kol Chai, a gente forma a palavra Rinur, em hebraico, que significa educação. Então, para o judaísmo, não basta apenas a oração, não basta apenas a tefilá. Para o judaísmo, para que a gente possa adorar a Deus verdadeiramente, a gente precisa estudar. Porque no judaísmo, o espírito da profecia, ele cessou, ele não existe mais. A gente não vai ter, por exemplo, uma sinagoga que os judeus vão lá para visitar um profeta e etc. Isso não existe no judaísmo. Tudo aquilo para o judaísmo que precisava ser revelado à humanidade já foi revelada. A gente não precisa aprender mais nada de novo, a gente só precisa aprender a seguir aquilo que foi dado por Deus à humanidade, aquilo que foi ensinado pelos nossos sábios à humanidade, aos nossos profetas para a humanidade. As condutas e valores e os princípios, etc. Agora, para o judaísmo não tem como a gente entender nenhum preceito bíblico sem a Torá Shebe'ar-Peh, sem a tradição oral. É impossível. Somente através de um texto bíblico você não consegue ter compreensão daquilo. Então, eu vou dar um exemplo para você. Tem um conceito na Torá tem uma expressão na Torá que se chama Ve'ahavta lereacha kamocha ani. Foi traduzido como ama ao próximo como a si mesmo. Muito conhecida, não é? Sim. Sim. Me fala para mim, por favor, como você entende isso? Quer dizer, como para você é amar ao próximo como a si mesmo? Eu devo ajudar o próximo, ser solidário, estender a mão, dar atenção, tem que cuidar dele como se eu estivesse cuidando de mim. Perfeito. E quem é o eu próximo? Entendo assim. O próximo é qualquer pessoa que está ao meu redor. Você, o cara que trabalha aqui comigo, meu vizinho, meu amigo, o cara da padaria que eu vou comprar pão de manhã. Todo mundo que está ao redor, todo mundo que chega até você. Perfeito. Isso é sua compreensão. Mas será que é Sim. isso que o texto bíblico fala? A gente respeita a sua opinião. A sua opinião é muito importante. A opinião de todos é muito importante. Mas o que o texto realmente fala? A melhor maneira que existe de estudar as escrituras judaicas é através de uma palavra chamada lidrosh. Lidrosh significa espremer. A gente precisa espremer a palavra para saber realmente aquilo que a palavra traz. A palavra é como espremer uma laranja. Você tem que tirar o suco da laranja, tem que espremer ela. Lidrosh, em hebraico. Lidrosh é a raiz, é a shoresh da palavra midrash. Significa interpretar. Isso é o significado por trás das explicações. Então, o que os nossos sábios falam em relação ao texto dentro do seu contexto? Porque todo tradutor também é um traidor. Toda vez que a gente traduz uma palavra, a gente, de alguma forma, trai o sentido por trás da palavra e o sentido por trás do autor da palavra. Tá? Então, por isso a gente depende da explicação dos nossos sábios que contextualizam aquilo que foi dito. Então, para que você possa compreender uma cita, uma única parte e versículo dos nossos textos, então um conceito de de amar ao próximo. O que é o próximo no judaísmo? É aquela pessoa que faz a mesma coisa que você. É muito mais simples, é muito mais fácil. A Torá, ela exige da gente aquilo que não é fácil, aquilo que é mais difícil. Seria muito mais lógico a Torá falar o seguinte: ame aquele que é similar, ame aquele que é diferente de você. Não é? Sim. Por que você tem que amar aquele Mas que é igual a você? Ame a mesma pessoa que faz... Como assim ame a pessoa que faz o mesmo que você? Eu não entendi essa parte. Claro. É muito mais difícil para um profissional da mesma área amar o mesmo profissional da mesma área. Por quê? Porque ele enxerga o outro profissional como concorrente. Isso. Não é verdade?
Sim. E esse é o próximo. É aquele que se assemelha a você, que faz as mesmas coisas que você, que age da mesma forma, que às vezes tem o mesmo tipo de aluno, que tem às vezes a mesma tipologia de clientes. É muito difícil a gente conseguir amar o concorrente, não é? É mais fácil a Muito, gente porque amar. você já olha para ele pensando, eu preciso pegar o mercado Sim, desse cara. exatamente. Por quê? Porque é o nosso desejo querer receber. Os 5 níveis da alma que nós temos, o mais inferior deles é o desejo de receber para si mesmo. Então, a Torá, Entendi. quando ela mostra para a gente um preceito, ela aponta para que a gente possa fazer uma retificação, uma correção. A gente fala um tikkun, uma correção de uma natureza que não necessariamente consegue ser corrigida. Mas essa expressão ficou uma expressão usada de um ponto de vista filosófico. É muito bonito, etc. Amar o próximo. Mas, no fundo, se a gente não tem a interpretação pela tradição que traz o texto dentro do seu contexto, a gente, infelizmente, acaba se equivocando em muitas vezes em relação ao que os textos originalmente falam. Entendi. Gostei dessa explicação e é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E deixa eu te falar uma coisa, o judaísmo também, dentro disso que a gente está falando, ele ensina que devemos glorificar a Deus por meio de nosso trabalho. E como que a gente consegue implementar essa cultura no Brasil? Ou talvez até no Ocidente, não sei. Olha, essa pergunta é uma pergunta... Olha, todas as perguntas são muito importantes, especiais. Mas essa pergunta realmente me tocou no fundo da alma, na minha raiz. Glorificar a Hashem, glorificar ao Eterno pelas nossas próprias ações. Olha, eu vou dar um exemplo para você, para que a gente possa tentar entender um pouco melhor isso, em relação ao conceito de dízimo. Porque o dízimo é usado de uma forma, de um ponto de vista judaico, tá? De uma forma hoje equivocada. O dízimo, no judaísmo, ele não existe mais. Ele não quando ele existe, ele existe, mas ele não está em vigor. Por quê? Porque só era doado a 10ª parte daquilo que a gente detinha e possuía, né, para a construção do templo sagrado. Como não tem templo, o templo foi destruído, então não existe a necessidade da gente separar esses 10% daquilo que a gente ganha, de um ponto de vista judaico. Tá? Agora, existe um costume, a gente fala um minhag Israel, um costume do povo de Israel, de fazer a separação dessa 10ª parte como uma maneira de agir com justiça social, de fazer tikkun olam, de fazer ou de participar na correção do mundo, diminuindo as diferenças e etc. Dentro da Kabbalah, que seria uma explicação a mais elevada de todos os níveis de conhecimento da Bíblia hebraica, existe um conceito chamado as 10 Sefirot. Significam, no português, os 10 mundos, as 10 emanações divinas. São como se fossem 10 céus que separam a nossa dimensão, o mundo físico, da luz do Criador, a luz infinita. A gente não tem condições de pegar o nosso celular e carregar diretamente em furnas de energia. Vai explodir o telefone. Então, assim também acontece nos mundos. A gente não tem como ser humano a capacidade de conseguir conceber toda a luz infinita do Criador. Então precisa existir filtros que filtram essa energia para que a gente possa, aos poucos, ir conhecendo, entendendo os sentimentos, os relacionamentos, o trabalho, os diálogos. São as formas e as ferramentas que nós temos como humanidade, o estudo, de conseguir fazer com que a gente remova essas cortinas. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu não estou ensinando nada para você, nem quero, nem tenho pretensão. A minha única missão é lecharot, que é uma das origens do termo moré. Lecharot significa expor, revelar. Eu só quero tirar a cortina para que você mesmo possa tentar de alguma forma enxergar. E ver se o que eu estou falando faz sentido para você ou não. Porque para mim é mais importante que você chegue na compreensão do que você aprenda ela a partir do meu ponto de vista. Você entendeu? Então, dentro desses 10 céus, dentro dessas 10 dimensões, a mais elevada chama coroa. A mais inferior de todas se chama reino.
Malchut, o nosso mundo, o planeta. Por que existe o dízimo? Porque num processo da criação, da última etapa da criação, que é o nosso mundo físico, tá? O que aconteceu foi que houve um ocultamento maior da luz. E esse ocultamento deu ao oponente, ou seja, a força negativa, ao lado da impureza, que também faz parte do projeto da criação, para que haja o livre-arbítrio. Se não houvesse o oponente, nós não teríamos condições de fazer uma escolha. Seríamos robôs. Você entendeu? Sim. Então, o fato de existir essas 10 dimensões é para que a gente possa discernir entre elas. Escolher aquilo que é bom e restringir aquilo que não faz tão bem assim. Na 10ª dessas dimensões, das 10, existe um domínio muito grande das impurezas. Por isso a gente vê um mundo tão cheio de perversidade, como no caso do Hamas. Quando a gente trabalha, a gente retira o nosso sustento. A gente fala parnassá em hebraico. A gente retira o nosso sustento do mundo mesmo, da terra. A gente extrai isso da terra. A roupa, né, o computador, tudo, a nossa casa, tudo vem da terra. Então, essa energia, ela tem ainda uma faísca da energia negativa nela. Para a gente remover essa energia, a Kabbalah fala, a gente precisa fazer massé, a gente precisa doar a 10ª parte daquilo que a gente ganha. Assim, a gente remove o que a gente chama na Kabbalah de pão da vergonha, que é o que levou a gente a ser expulso de alguma forma do paraíso. Nós estamos aqui hoje no mundo para aprender a dar valor naquilo que naquilo que nós tínhamos e não valorizávamos. É uma das lições, um dos motivos, não é o único, mas é um deles. A questão da valorização. Por isso que tudo que a gente recebe hoje vem pelo merecimento. Né? Então, isso é um dos sentidos. Então, a prosperidade e, voltando de novo à sua pergunta original, louvar ou glorificar a Deus através do nosso trabalho, uma das maneiras é de devolver, a gente não fala nem de dar, mas de devolver ao mundo, de devolver a instituições que trabalham num sentido de correção do mundo, de melhora da qualidade de vida no mundo. Não basta a gente pegar esse dinheiro e dar para qualquer pessoa. Então, isso é uma das formas. Tá? Não é a mais elevada. Na tradição judaica existem 8 níveis de ação social, 8 níveis de justiça social. Da menos elevada até a mais elevada. A mais elevada é você ajudar uma pessoa a ganhar um emprego, ou a dar um emprego para aquela pessoa, ou a ensinar uma profissão para aquela pessoa. Esse é o nível mais elevado que tem. Então, se a gente quer, como a gente faz para glorificar a Deus, um dos segredos através do dízimo, dessa forma como eu falei, de forma consciente, e o outro o mais elevado, mais do que o dízimo até, é de proporcionar para o outro uma profissão, um sustento, e é o famoso ensinar a pescar e não dar somente a vara. Mas é importante dar o peixe também, às vezes, quando precisa. Entendi. E assim, eu tô pensando aqui também, nossa, que eu tô pensando várias coisas enquanto você tá falando. Não, pode parecer meu, ele tá desatento. Não, é que assim, é tanta coisa. Eu sei. E, assim, é isso mesmo. Por exemplo, eu trabalho com diligência, com carinho, com amor e com atenção. Eu vou estar louvando a Deus também? Chegando no escritório, fazendo a coisa direitinho. Com certeza, sem dúvida. Tem um sábio que eu gosto muito dele, um dos principais sábios do nosso povo. Ele se chama Rav Shilag, Rabino Shilag. Ele viveu só um segundo. Ele viveu mais ou menos século XX, mais ou menos. Inclusive morou em Israel. Antes, inclusive, de existir a fundação do Estado de Israel. Teve a primeira academia rabínica de Israel, e a minha descendência dos estudos descende da academia dele, inclusive. Meus sábios, meus professores, uma parte deles, não todos, mas uma parte deles. E o Rabino Shilag, ele dizia assim, que depois de muitos anos, mas muitos anos de estudo, a gente está falando de uma grande alma, a gente fala um Ish Elokim, um homem de Deus, uma pessoa muito, muito iluminada. Então, depois de muitos anos de estudo,
ele disse assim, que para ele, de todos os preceitos, de todo o conhecimento que ele adquiriu, a coisa mais importante que ele concebia era de a pessoa cumprir duas coisas. A primeira delas, de servir incondicionalmente ao outro. Do momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir. A gente precisa aprender a servir. E aí, fazendo entre aspas, existe um sábio que veio há milhares de anos antes dele, e também foi, obviamente, um dos personagens que influenciou o pensamento do Rabino Ashlag, que se chama Rabino Moshe Ben Maimonides, o Rambam, conhecido assim. Ele dizia o seguinte, que a forma como a gente tem de refletir a divindade, como que o ser humano pode se imaginar a semelhança de Deus? O Rambam fala, através dos atributos, chamado em hebraico de Gemilut Hasadim, significam os atributos de misericórdia. Quando a gente age de forma misericordiosa, a gente tem a oportunidade de refletir a natureza divina. Isso é uma grande lição do Rambam. Então o Rabbi Ashlag dizia que para ele esse era um ponto muito importante, de acordar e dormir com esse pensamento, com esse desejo de como eu posso fazer para servir ao outro. Porque a alma, quando ela entra no corpo, no momento do nascimento, isso acontece quando a pessoa recebe o primeiro fôlego, a gente fala isso, de fôlego da vida. O Rabino Isaac Luria foi mestre espiritual do Rabino Ashlag, que viveu no século XVI, lá em Israel, na cidade de Safed, norte de Israel. Ele dizia isso, quando a gente nasce, no momento em que a gente nasce, isso baseado nos nossos ensinamentos antigos, a gente recebe o fôlego da vida. E nesse momento, a gente toma consciência de que a alma entra no corpo, ela aceita morrer, entre aspas, para o mundo espiritual, para poder vivificar o mundo material. Então a alma está a serviço do corpo, mas o corpo precisa estar a serviço da alma. Então isso é uma troca do compartilhar incondicional. E para encerrar esse meu comentário sobre esse assunto, ô Josué, eu quero lembrei agora aqui até de uma metáfora entre o Mar da Galileia, que não é um mar, obviamente é um rio, mas é tão grande que também é chamado assim, e o Mar Morto, o Mar Salgado. As pessoas falam Mar Morto, mas também não é um nome mais ordinário, não é o nome original, é o Mar Salgado. Por que o Mar da Galileia e o Mar Morto, eles possuem esse conceito? Um tem muita vida, hoje não tem tanta que nem tinha há 2, 3 mil anos atrás, mas peixes, pescadores, etc, etc. E por que no Mar Morto a gente não tem vida marinha, digamos assim, certo? E é um rio que, o Mar Morto, ele recebe as águas que saem de um braço, formando o Rio Jordão, que sai da Galileia e chega até o Mar Morto, seria o local mais baixo do planeta Terra, inclusive. Ele está abaixo da linha do nível do mar. Por isso que toda a água salgada se acumula nele, a água que evapora, e ele contém uma quantidade de sal muito grande. Então o motivo é que o Mar Morto, ele não forma nenhum braço de compartilhamento de água. Por isso que ele é morto. Se você vê uma poça de água, um local que tem água parada, que não flui a água, aquela água em algum momento vai apodrecer. Por que o Mar da Galileia tem vida? Porque ele recebe Opa. Alô, tá me ouvindo? Opa, voltei. O segredo da tô ouvindo. Voltei. Todo o segredo da prosperidade judaica, um deles é justamente por isso, do conceito de compartilhar para poder receber. Você está entendendo? Entendi. Se a gente só pensa em receber para si mesmo, em algum momento a pessoa vai virar um mar morto. Uma água parada. Entendi. E deixa eu te falar, você falou bastante sobre Cabala. Como que ela pode contribuir na vida do empreendedor, no desenvolvimento dele e tornando eles mais prósperos? A Kabbalah em hebraico, Kabbalah em português, Kabbalah em hebraico. Pode ser falado dos dois jeitos, os dois jeitos estão certos, tá? Mas a Kabbalah em hebraico significa, de uma forma um pouco mais simples para vocês entenderem, significa
a maneira como o ser humano concebe, a maneira como o ser humano pode receber a luz do Criador. Certo? Agora, a palavra luz é uma palavra muito complexa, apesar de ser simples. Por quê? Sim. Porque, na verdade, o que a luz faz? A luz sintetiza todos os diferentes tipos de desejo. O que é luz para o judaísmo? É desejo. Desculpa, perdão. O que é luz para o judaísmo? Perdão, Kabbalah. É prazer. Corrijo, tá? É prazer. Luz é uma palavra que oculta os diferentes tipos de prazer. Tem luz na comida, porque tem prazer na comida. Tem luz nos relacionamentos, por quê? Porque, no fundo, o que a gente quer no relacionamento? A gente quer prazer. Exato. Né? Quando a gente quer comer uma comida gostosa num restaurante, a gente quer sentir prazer por aquilo que a gente está comendo. Quando esse papo que a gente está tendo aqui, né, pra gente só vai fazer sentido se ele trouxer bem-estar, se ele trouxer prazer. O prazer também pode ser tocado por bem-estar. Né? É uma palavra que pode ser usada de formas diferentes. Então a gente busca, no fundo, um bem-estar. Até um completo bem-estar. Né? A saúde, hoje em dia, eu sou um profissional da área da saúde, estou, inclusive, me pós-graduando pelo Hospital Israelita Albert Einstein, justamente em saúde integrativa e bem-estar. Porque hoje em dia a saúde, a medicina, etc., ela vê a necessidade que existe entre esse conceito de integrar corpo, mente e alma, ciência, espiritualidade, cultura, etc, etc, etc. Por quê? Por quê? Por conta da busca que o ser humano tem de bem-estar. A gente passou por muitos e muitos e muitos anos sendo reprimido, tendo o próprio desejo, o prazer de forma reprimida. Então, o empreendedor, o empresário, o cidadão, de forma geral, ele precisa aprender a refinar, e é isso que a Kabbalah quer trazer para as pessoas. O que a Kabbalah quer trazer para o empreendedor e para a sociedade de forma geral? O conhecimento e as ferramentas para que as pessoas possam refinar os seus níveis de desejo. Refinar a fonte de prazer. Tem gente que às vezes quer se relacionar ou quer comer só para poder encher o estômago. Isso não vai trazer bem-estar para a pessoa. Com o tempo, ela vai ter algum tipo de problema vascular, circulatório. Moré? Oi, oi. Você está me ouvindo? Alô? Caiu? Tá picotando aqui. Eu acho que eu abri aqui a porta um pouco. Eu abri um pouco a porta aqui para melhorar o sinal do Wi-Fi. Acho que agora voltou. Voltou. Então, a Kabbalah, o que a Kabbalah quer? A Kabbalah quer contribuir. Tem gente que fala, a Kabbalah é um estudo muito... Tem, claro, todo um estudo de toda a cosmologia, da criação, papapá. Mas, de uma forma simples e prática, o que a Kabbalah quer proporcionar para as pessoas? As ferramentas para que elas possam se corrigir. A gente fala em hebraico isso de tikkun midot. A gente precisa fazer a retificação das nossas práticas pessoais, dos nossos hábitos individuais, para que a gente possa se conectar com os níveis mais elevados de prazer, de bem-estar, que existem dentro das dimensões do mundo espiritual e que estão ocultas em tudo. Em tudo. Entendi. E, assim, e a última pergunta, infelizmente, é sério, eu queria ficar aqui conversando. Tá bom essa conversa. Eu acho que tá me fazendo pensar, e eu acredito que quem está do outro lado também deve estar pensando mil coisas agora. Qual o seu conselho para aqueles que desejam transformar suas vidas? Não só, meu programa ele gosta de falar de dinheiro, mas eu não queria perguntar só do dinheiro hoje, né? Depois de tanta coisa que você falou, eu acho que o dinheiro ele acaba sendo um produto final de uma série de coisas que chegam ao dinheiro. Então, como que a gente consegue transformar a nossa vida? Essa é uma pergunta também muito importante, muito profunda. Como eu falei, dentro dessas 10 dimensões, eu vou usar de novo a Kabbalah como ferramenta, o Josué.
Dentro dessas 10 dimensões da criação, eu vou falar primeiro em hebraico, para que vocês possam ouvir, e aí aos poucos eu vou falando em português. A gente tem as dimensões de Keter, Chokhmah e Binah, a coroa, a sabedoria e o entendimento. Depois nós temos Chesed, Gevurah e Tiferet, a misericórdia, a severidade ou o julgamento e a compaixão ou a beleza. Depois nós temos Netzach, Hod e Esod, a vitória, o esplendor e a fundação. E aí, por fim, a gente tem Malhut, que é o reino. São 10 dimensões. Dentro dessas 10 dimensões, cada uma dessas dimensões que existem no mundo espiritual, segundo a Kabbalah, também se refletem no nosso mundo inferior. Assim como é acima, também é embaixo, diz Rabbi Shimon Bar Yochai no Zohar, que é uma das literaturas importantes da Kabbalah. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem muita Chokhmah, uma pessoa que tem muita sabedoria, não necessariamente, essa pessoa tem muito entendimento. Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, ela tem uma facilidade para criar uma coisa que nunca ninguém pensou em fazer antes. Sei lá, o cara sabe como que faz para conseguir tirar petróleo do fundo do oceano. Meu, quem que pensa numa coisa? O cara desenvolve uma vacina, um equipamento, sei lá, alguma coisa que vai favorecer toda a humanidade. Do outro lado, você tem aquela pessoa que consegue pegar aquilo que foi criado. E não necessariamente essa pessoa tem uma habilidade de criação, mas ela sabe como colocar isso no mercado. Como vender. Você entendeu? Tem outras pessoas que têm uma facilidade maior em fazer, por exemplo, essas pontes entre aquele que conhece, sabe, e aquela pessoa, por exemplo, o corretor de imóveis. O corretor de imóveis é um exemplo. Ele pega o empreendedor e, às vezes, o dono do imóvel, né, que teve a habilidade de construir, mas não necessariamente tem a habilidade de prover um novo negócio. Aí vem o corretor, que é aquele que faz uma ponte entre os dois. Então, cada pessoa tem uma característica. A coisa que a Kabbalah pode, a forma como a Kabbalah pode e faz para contribuir com a sociedade é dando, novamente, ferramentas. E são várias ferramentas. Desde a meditação, das orações, dos estudos e das práticas, enfim, são muitas coisas que a gente tem na Kabbalah, que independe do judaísmo, é uma sabedoria que a gente compartilha com todas as pessoas, incondicionalmente, né? Que vai fazer com que a pessoa consiga, aos poucos, isso é importante, tá? Não é de uma hora para outra, não tem aquele eureka na maioria das vezes. Pode ser que tenha algum caso ou outro que isso aconteça, mas aos poucos, com que a pessoa encontre o propósito da vida dela. A missão, a gente fala na Kabbalah, a missão da alma dela. Encontrar o propósito, encontrar a missão da alma é 99% da missão. O restante, para você ter ideia, 1% praticamente, tanto que Einstein falava, 99%, né, de respiração, 1% de transpiração, 1% de inspiração. É isso. Entendi. Você entendeu? A gente precisa realmente se esforçar. Sim. E isso seria a contribuição que a Kabbalah tem, uma delas, não é a única, mas uma delas, para a humanidade, de ajudar as pessoas a encontrar a missão da sua alma, para que ela possa, sim, se tornar um profissional melhor, para que ela possa se tornar, se ela for constituir uma família, para que ela possa se tornar um melhor pai, uma melhor mãe, né, um melhor avô, uma melhor avó, um melhor filho, filha. Então, são esses os princípios e valores que orbitam, podemos dizer assim, em volta desse conceito chamado Kabbalah, ou dessa palavra chamada Kabbalah, ou judaísmo. Entendi. E deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, essa foi a última questão. E se o pessoal quiser aprender mais, quiser ficar próximo de vocês, tem algum espaço, alguma forma de contatá-los para
estar aprendendo mais, né? Eu adorei esse bate-papo. Que bom, primeiro você é convidado para participar das aulas que nós formos administrar, as atividades, enfim, do que for, aqui em Mogi, fique à vontade, né? É uma satisfação poder recebê-lo sempre que você quiser. Mas a gente está agora justamente de mudança. A gente acabou de adquirir o imóvel para a nossa sede nova, um local novo, que fica mais bem localizado, baseado na minha própria locomoção, porque eu tenho a minha padaria, que fornece alimentação kasher, segundo a Kabbalah, segundo o judaísmo. Eu também tenho um consultório, onde eu atendo como fitoterapeuta, naturopata, né, como coaching da saúde integrativa também, ajudando as pessoas a construir hábitos de vida mais saudáveis. E eu preciso então ter, e eu também estudo, né, dou aulas, enfim, é um mundo, né, rabínico ou pré-rabínico, mas esse é o nosso universo, faz parte do nosso conhecimento. Então a gente está de mudança, Josué. A gente já tem um local, fica no bairro do Jardim Armênia, aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Eu não lembro agora de cabeça o endereço exato, mas a gente depois compartilha com vocês. Agora, é importante que as pessoas saibam o nosso contato. A gente tem um e-mail, onde os interessados podem mandar e-mail, mensagens, perguntando sobre maiores informações, que é contato@comunidade Arizal. Z-A-L no final, Arizal, tá? .org.br. contato@comunidadearizal.org.br. Tá bom? Vai falar com a Cláudia, que é a secretária da comunidade. Ela vai direcionar os e-mails e as informações para os interessados. Ótimo. Então é isso. Eu quero agradecer todo mundo que nos assistiu, que acompanhou essa aula maravilhosa. Eu também. Quero agradecer você também por ter disponibilizado um pouco do seu dia para estar conversando com a gente. Volte de novo, obviamente. Obrigado, Josué. Eu queria ouvir uma palavra final sua para a gente encerrar o programa. Olha, novamente agradeço pela oportunidade, uma satisfação, né, uma alegria poder compartilhar uma faísca daquilo que a gente, de alguma maneira, vivencia e aprende, né? Convidar todos para conhecer. A gente vai estar, inclusive, Josué, inaugurando uma livraria que vai ter títulos de Kabbalah, de judaísmo, de vários artigos também para as pessoas poderem estarem adquirindo. A livraria vai abrir, provavelmente, eu não vou prometer, Blineder a gente fala, mas eu acredito que dia 9 de abril. Ó quem chegou aqui, vem cá, vem cá. Essa aqui é a minha filha mais nova, é a Cecília. Tem tempo? Só um minutinho, Josué? Ó, dá oi, Cecília, shalom. Papai tá dando uma entrevista aqui, daqui a pouco a gente pega para você. Pede para Ima, a mamãe pega para você. Tá bom? Papai tá conversando. Daqui a pouco o papai já pega. Só um minutinho, tá bom, meu amor? Tem uma mais velha que é a Olivia, 7, essa aqui tem 5. Que legal. É assim, a vida da gente é assim. Eu tô hoje aqui em casa e para poder dar essa entrevista. E aí, viu, Van, ela tá querendo comer alguma coisa, tá? Bom, mas voltando, então a gente vai ter a livraria, eu convido a todos para participarem da inauguração com a gente, dia 9 de abril, Bizrat Hashem, as Blineder não prometendo, mas a gente informa nas páginas da comunidade. Eu gostaria também de pedir para quem estiver assistindo a gente, de seguir a nossa página no Instagram, que é Comunidade Arizal, tá bom? E desejar, Josué, para você, Beatzlachá, desejar sucesso, né? Desejar Obrigado. simcha, muita felicidade, tovot, muita coisa boa para você. E vou fazer uma bênção para você aqui, para todos. Yevarecha Adonai veishmerecha, yaer Adonai panav elecha vechoneka, issa Adonai panav elecha veasem lecha. Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça o Eterno resplandecer o seu rosto sobre ti, te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti, em todas as pessoas que estão assistindo aqui esse programa com a gente, a shalom, a plenitude, a paz. Amém. 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 Obrigado, Moré. Estou muito Amém. feliz em estar aqui contigo hoje. Imagina, eu que agradeço. Então tá joia. Um abraço e tudo de bom. Tudo de bom.